será que o Bolsonaro, ele não tá meio dopadão de medicamento? Ele tá muito esquisito, pessoal, porque a calmaria toda da Polícia Federal com relação ao 8 de janeiro já acabou. 2 bolsonaristas que ameaçaram a família do Alexandre de Moraes foram presos, depois nós tivemos busca e apreensão na semana anterior, desesperando alguns bolsonaristas, e recursos do Bolsonaro foram negados pelo Alexandre de Moraes para que ele pudesse recuperar os direitos políticos. E depois ele apareceu todo muito estranho num evento lá no interior de São Paulo, ele meio desconfortável. A gente sabe que ele toma medicamentos para o humor, mas eu acho que ele tá ficando desesperado e novamente fazendo uso de medicamentos. Muito estranho o Bolsonaro, mas o que você acha disso tudo? Bolsonaro tá meio dopadão? Por quê? Porque é medo de ser preso? E essa calmaria no fim da Polícia Federal indica a prisão do Bolsonaro? Se você quer Bolsonaro preso, deixa o like e se inscreva no canal. Eu estou extremamente branco, deixa eu mudar aqui a iluminação. Agora ficou ótimo. Nossa, eu estava parecendo um fantasma, eu preciso tomar mais sol. Só que os bolsonaristas vão tomar o sol quadrado, pelo menos eu não vou ser preso. Mas os bolsonaristas sim, porque nas últimas semanas houve toda uma calmaria na Polícia Federal. E o Robson Bonin, da revista Veja, havia alertado que essa calmaria estava no final, porque houve uma preparação para essa volta da Polícia Federal aos holofotes. Porque o que aconteceu? Primeiro, o Alexandre de Moraes liberou alguns presos do 8 de janeiro. E depois houve a absolvição do Sérgio Moro no TSE. Moro foi absolvido, não houve nenhum tipo de recurso, e isso fez com que o STF ou o Judiciário reduzisse a tensão com o Congresso. E tudo isso seria uma preparação para as novas operações da Polícia Federal que começaram a acontecer desde a semana passada, depois do distensionamento. 2 bolsonaristas foram presos, suspeitos de ameaçarem a família do Alexandre de Moraes. Essa foi uma situação que alguns comentaristas políticos criticaram o Alexandre de Moraes, falaram que faltou um pouco de transparência para o ministro nessa situação, mas os bolsonaristas foram presos. E na semana anterior, buscas e apreensões, melhor dizendo, foram realizadas contra bolsonaristas. A deputada Júlia Zanatta, lá de Santa Catarina, aquela que usa aquela tiarinha ridícula, acabou se revoltando nas redes sociais, mostrando um desespero imenso, falando onde já se viu essa realização de busca e apreensão contra as catarinenses patriotas, mas o lance é que essa busca e apreensão não foi com bolsonaristas pé de chinelo, mas sim para os financiadores dos atos antidemocráticos, porque nós tivemos a primeira leva do gado sendo preso. Aí alguns foram liberados, outros permanecem detidos. Depois, a Polícia Federal avançou para os mentores financeiros, aqueles que financiaram as caravanas, financiaram os lanchinhos e financiaram a festa da Selma. O próximo passo serão os mentores políticos. Isso tem apavorado os bolsonaristas que correm para anistiarem Bolsonaro para que eles possam ser anistiados também. O Bolsonaro, ele vai entrar nesse bololô todo, porque como a gente viu, o Alexandre de Moraes negou o recurso da defesa do Bolsonaro para que o STF anulasse as condenações do TSE, dele e também do Walter Braga Neto, por conta daquele comício que eles fizeram no 7 de setembro, visto como abuso de poder econômico e do Bolsonaro. Ele era presidente da República e realizou um evento do 7 de setembro, um evento de campanha. Mesmo que ele fosse absolvido nessa condenação, ele foi condenado também pelaquela entrevista ou pelaquela reunião com os embaixadores. Então Bolsonaro não teria muito o que fazer, mesmo ele sendo absolvido de uma condenação, haveria a outra condenação também. O recurso foi negado, a defesa do Bolsonaro, na visão dos ministros do TSE, claro, tudo no maior sigilo, falaram para Carolina Brígido do UOL que a defesa do Bolsonaro o matou completamente. Bolsonaro deveria ficar interpelando recursos, embargos de declaração no TSE para empurrar com a barriga até o tribunal ter ali uma composição mais favorável a ele, sem o Xandão, sem os ministros indicados pelo Lula, mas com Cássio Nunes e também o André Mendonça, lá em 2026.
mas a defesa de Bolsonaro não quis esperar e por isso não vai haver nenhum tipo de possibilidade dele reverter a cassação política. O que me chamou a atenção foi que essa condenação, ou melhor, essa derrota do Bolsonaro, essa decisão do Alexandre de Moraes, foi tomada na sexta-feira da semana passada. Mas a decisão só saiu no domingo. E o Bolsonaro esperneou, falou que ele estava sendo perseguido, coisa do tipo. No dia seguinte, na segunda-feira, o Bolsonaro esteve em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, para ali coletar donativos para as vítimas do Rio Grande do Sul. E eu vi umas imagens que circularam nas redes sociais, mas o Bolsonaro num desconforto com aquela gente imenso. Um desconforto até esquisito por parte do Bolsonaro. Ele parecia meio aéreo, parecia na verdade meio dopadão. Porque a gente sabe que o Bolsonaro ele faz usos de medicamentos. Medicamentos para o psicológico. E ele tem oscilações de humor. Ele tem rompantes de fúria, de grandeza, e depois ele fica borocochô, sente que vai ser preso, chora. Ele tem essas oscilações de humor. Pode ser que o Bolsonaro tenha sido medicado por conta da negativa do Alexandre de Moraes? Sim. Pode ser por conta do tratamento da perna dele? Pode ser também. Ele até adiou a viagem que ele ia fazer a Joinville. Mas eu sinto que o Bolsonaro tá ficando meio esquisitão. Aí pode ser que ele seja novamente dopado. O Bolsonaro, ele tem um problema porque, segundo a Clarissa Oliveira da CNN Brasil, a decisão do Alexandre de Moraes de negar os recursos do Bolsonaro foi amplamente apoiada pelos ministros do STF. Eles viram esse movimento do Bolsonaro como um movimento sem qualquer tipo de chance de reverter a condenação, mas o Bolsonaro fez esse movimento para mobilizar ali a sua militância política, alegando que ele é um perseguido político, que ele está só fazendo isso para engajar a sua base, para fomentar a narrativa de que ele é um perseguido. Então o STF está muito unido em torno do Alexandre de Moraes para a prisão do Bolsonaro, que já é mais certa do que o meu rosto completamente esbranquiçado com a iluminação desse cenário que nós estamos adotando no momento. O Bolsonaro ele vai usar um outro recurso, vai interpelar um outro recurso para que ele possa se comunicar com o Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, está proibido de se comunicar com o Bolsonaro por conta das investigações que estão em curso. Essa proibição dificulta a coordenação das estratégias do PL para a campanha municipal, porque Bolsonaro é a principal estrela do partido e o Valdemar Costa Neto é o presidente do partido. E o PL já reduziu as projeções de 1.800 prefeituras para 700. E eu acho que o PL não vai fazer nem 600 prefeituras lá no término do segundo turno. Mas esse recurso possivelmente também vai ser negado. A defesa do Bolsonaro tem, segundo Bela Megali do O Globo, aliados do Bolsonaro têm tentado fazer um corpo a corpo com o Alexandre de Moraes. Investidas junto aos ministros do STF para que canais de comunicação possam ser abertos para que o Bolsonaro possa pelo menos conversar com o Valdemar Costa Neto e ter algumas decisões mais favoráveis na justiça. O problema é que o Eduardo Bolsonaro ele vai e estraga tudo, porque ele protocola recursos, denúncias contra o Alexandre de Moraes em organismos internacionais, em órgãos internacionais. Então ele estraga e acaba prejudicando o próprio papai. O que é muito bom, né? Ainda mais o Bolsonaro ser apunhalado pelas costas por um filho. Resumindo, pessoal, a calmaria acabou. Bolsonaro vai possivelmente ficar ainda mais dopado e desesperado também.